Olá, pessoal. Feliz domingo de Páscoa. Muita reflexão sobre o que acontece no mundo, em nosso país e nas relações humanas. O atual governo brasileiro virou um enorme cabaré. O lema da atual administração federal deveria ser cabaré acima de tudo. Me parece que há no mundo uma imensa articulação de extrema-direita e isso também atinge o Brasil. E se o ex-presidente retornar ao Planalto, estaremos em um período de transição para uma democracia mais estável e com maior respeitabilidade internacional. Uma eventual vitória da social-democracia e uma articulação a nível de parlamento, quer dizer o quê? Eleição de deputados e senadores e também de lideranças, mas sem a mobilização popular e, consequentemente, sem a participação da sociedade civil, para a rejeição deste modelo autoritário que temos hoje no Brasil, fará com que ele continue existindo. Hoje, a turma dos uniformes verde-oliva, branco e azul estão assanhados, que o diga a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, que os mesmos alegam serem usados para combater hipertensão pulmonar. Consultamos médicos respeitados que dizem que as doses dos comprimidos comprados não servem para o devido tratamento. Deveriam ser comprimidos de 20 miligramas, 20 ou 19 miligramas, e os comprimidos comprados foram de 25 e 50 miligramas. Estes senhores esquecem que, se tentarem qualquer tentativa de controle do poder executivo, estarão cometendo um flagrante crime contra a Constituição Federal. Picanha, uísque, leite condensado, Viagra, prótese peniana, Botox. Minha gente, isso só pode ser a lista de compras de um puteiro. O país da piada pronta. Há pessoas que têm alergia à institucionalidade, à legalidade e à democracia. O PDT enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que o governo seja obrigado a revelar por que recebeu, lá no Palácio do Planalto, os pastores envolvidos no escândalo do MEC, que ficaram saracoteando pelo Palácio do Planalto, conversando com os ministros. Nem o Palácio da Alvorada, onde mora o senhor presidente, é um ambiente privado. Sabe o que é ambiente privado ali? Os aposentos do senhor presidente e sua família, que vivem com o mesmo no palácio. E, na verdade, ninguém quer saber o que passa nos quartos da família presidencial, não mesmo. Aliás, a biblioteca onde ele grava suas toscas lives é um ambiente público. Os funcionários que estão ali também são funcionários públicos, o que caracteriza o uso indevido de recursos públicos. Toda live que o mesmo faz é uma improbidade administrativa. Trata-se crime de improbidade administrativa. É sim, basta só ler a lei. Ele usa recursos públicos em benefício pessoal para fazer política de quinta categoria e destratar seus adversários. Não se pode fazer isso com dinheiro público. O Palácio do Planalto é a sede administrativa do governo do Brasil. O que se passa ali, segundo o artigo 37 da Constituição, é necessariamente público. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, publicidade e eficiência. Vá lá, né, senhor presidente? Não dá para exigir que o senhor seja eficiente, porque há coisas que as pessoas não conseguem, ainda que queiram. O sigilo em uma república é a exceção e não a regra. E temos uma lei que trata das condições do sigilo na administração federal.
a Lei 12.527 de 2011, no seu artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou ao Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, pôr em risco a vida e a segurança ou a saúde da população, como o mesmo fez durante a pandemia de Covid, oferecer relevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária, o que o mesmo faz consequentemente e todos os dias de seu mandato, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, nesse caso seriam as Forças Desarmadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas estratégicas, do território nacional. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Porém, aí o mesmo colocou o sigilo de 100 anos referente à visita dos seus filhos, que são políticos, um senador, um é deputado federal e o outro vereador. Então, nesse caso, não se aplica o sigilo quando os mesmos, que são filhos do atual presidente, exercem cargos políticos. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou a repressão de infrações, o que o mesmo faz constantemente quando troca diretores da Polícia Federal e blinda seus filhos de investigações, certo? Por indícios de corrupção e desvio de verba pública. Então, peraí, a visita dos pastores incide em algumas dessas questões? Os pastores estão envolvidos em lambanças da grossa, da pesada. Quando se coloca essas visitas em sigilo, estão admitindo, então, que se fizeram coisas impróprias? Isso é um abuso. A Constituição está sendo desrespeitada no artigo 37. A lei de transparência também está sendo pisoteada. E muitos que dizem que o Brasil está crescendo, sim, o Brasil está crescendo em franco crescimento, como rabo de gado, de boi, como rabo de boi, para baixo. A burrice do atual presidente e de seus apoiadores chega a ser assustadora, estupefaciente. Por exemplo, as bobagens que são ditas sobre a Petrobras. A Petrobras não é uma empresa estatal, mas sim uma empresa de economia mista, controlada pelo governo, que tem a maioria das ações. O governo tem a maioria das ações e temos acionistas minoritários, que hoje muitos deles são grandes instituições financeiras, bancos brasileiros e alguns internacionais. O atual presidente é tão burro, mas é tão burro, que diz que quer quebrar o monopólio da Petrobras. Meu Deus, santa ignorância. O monopólio da Petrobras foi quebrado em 1997. Não existe monopólio nem de exploração, nem de refino no Brasil. Refino de petróleo. O monopólio existiu de 1953 a 1997. Na exploração existe pelo menos 30 empresas internacionais explorando petróleo, mas no refino de fato temos muito pouco.
De 17 refinarias, 13 são da Petrobras, certo? Essas 17 refinarias que são da Petrobras, elas supostamente abastecem mais de 80%, suprem, perdão, mais de 80% do refino de petróleo no Brasil. Mas isso acontecia há 10 anos atrás. Depois que ocorreu o golpe constitucional contra a ex-presidente Dilma e o Temer assumiu, muitas dessas refinarias foram sucateadas, certo? Para que ocorresse uma quebra na produção de refino e as mesmas fossem fatiadas e vendidas para estes grupos petroleiros estrangeiros. O banco da escola, a leitura, faz uma falta. Lembrem-se, a pandemia não acabou, cuidem-se, usem máscara e não custa recordar. Cabeça vazia é oficina para Bolsonaro e esta bandeira não é da extrema-direita. Esta bandeira é de todos nós. Essas cores são nossas. E que em breve possamos retornar a uma democracia mais estável e respeitável neste país. Um abraço.